Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Você já viu aquelas pessoas que pensam que são santas, mas não leem a Bíblia? Dizem que são santas, mas estão presas aos assuntos do mundo, falando sobre política, acreditando que o segredo do Brasil vai ser a eleição do político X ou Y. Aquela pessoa que se revolta contra a política, contra o chefe, mas ela não consegue entender que o mundo foi feito pelo Senhor e que foi Ele que instituiu todas as autoridades que existem. Você que reclama de política, você é um pecador alienado que está prestes a ir para o inferno. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos reclamar dos nossos chefes, pelo contrário, temos que obedecer os que são bons e os que são difíceis. É assim que está escrito na palavra de Deus. Leia o livro de Romanos, por exemplo, e você vai entender que toda autoridade foi instituída por Deus. E aquele que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Meus amigos, estou defendendo a política? Claro que não. Eu defendo a bandeira do Evangelho. Eu quero falar um pouco para você sobre aquelas pessoas que pensam que são puras, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aquelas pessoas que dizem: irmão, Deus me purificou dos meus pecados. Deus me lavou da minha imundície, Senhor. Olha o que diz Provérbios capítulo 30, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. É o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Essa palavra é assustadora, porque muitas pessoas pensam que são salvas, pensam que são santas, pensam que estão obedecendo a Bíblia, quando na verdade elas estão presas ao sistema do mundo, falando de política, se preocupando com cabelo, com maquiagem, se preocupando com musculação, com bração para atrair a atenção das garotinhas. Tá preocupada com foto? Colocando fotinho nas redes sociais, né? Opa, olha aqui, Senhor, como é que eu tô bonitinha. Então você que está preocupado em colocar fotos nas redes sociais, você que está preocupado com o futuro do Brasil, com as eleições, isso significa que você não está nem um pouco preocupado com Deus. A palavra de Deus ensina que quem é de Deus, ouve o que é de Deus, e quem não é, não ouve. Nós que somos chamados e verdadeiramente lavados pelo sangue de Jesus, nós pregamos aquilo que Cristo nos faz passar. Então, independentemente de quem ganhe a política, meu amigo, Deus já estabeleceu e será conforme a vontade de Deus. Ah, mas o Lula roubou as pessoas. Meu amigo, será que o povo brasileiro... Olhe para o povo brasileiro. Observe seus amigos, observe a internet, as redes sociais. Tente pegar uma visão panorâmica do que é a sociedade. Você acha justo nós termos um presidente justo? Será que um homem íntegro e reto agradaria ao povo? Pense nisso. O povo tem o chefe que merece, porque Deus dá ao povo aquilo que o povo gosta. Não é assim? Amontoariam para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Então, o interessante da política é o seguinte, é a gente entender que as pessoas gostam de reclamar da política, as pessoas gostam de defender bandeiras, mas elas não conseguem olhar que o problema do país são elas. Se todos nós, homens de Deus, olhássemos para a nossa vida, nós entenderíamos que nós estamos errados. Se nós comparássemos a nossa vida com a Bíblia, nós veríamos que nós não fazemos aquilo que Deus manda. Então, a única forma de você garantir que você verdadeiramente é um homem de Deus ou uma mulher de Deus é você lendo a Bíblia e verificando se aquilo que você faz na sua vida, se aquilo que você pratica em sua vida, verdadeiramente está compatível com a vontade de Deus.
Tem gente que diz assim, ah, irmão, porque eu conheço a Bíblia. Peraí, você conhece a Bíblia? Conhece a Bíblia, mas está falando de política? Conhece a Bíblia, mas está no pecado? Conhece a Bíblia, mas pensa que Deus é amor e paz? Conhece a Bíblia, mas é preso ao sistema religioso? Conhece a Bíblia, mas não vive em santidade? Então são fatos que são argumentos visíveis, vitalícios, que comprovam diante de Deus a sua forma medíocre de encarar a vida. Então, meus irmãos, tem muita gente podre, imunda, que não ajuda o pobre necessitado, fica em casa o dia inteiro, brincando nas redes sociais. Muita gente que não está nem aí para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus, para visitar orfanato, para visitar presídio, para visitar asilo. Tem muita gente que não está nem aí para a palavra de Deus, nem aí para a santidade, mas fica em casa ouvindo pregações e lendo a Bíblia e achando que Deus vai chamar um vagabundo caseiro para servir a ele. Esse é o maior engano do evangelho, porque a Bíblia inteira descreve aventuras na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Então, se você está no conforto da sua casa, lendo a Bíblia e ouvindo pregação, e não tem batalha e adversidade na sua vida, fazendo você progredir, se tornando cada vez mais forte, você não é homem de Deus e muito menos mulher de Deus. Temos que entender isso, vou repetir. Você que está no conforto da sua casa e fica lendo a Bíblia e ouvindo pregações, mas a sua vida está estagnada, você fica em casa parado, à toa, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, fica o dia inteiro sem fazer nada, lendo a Bíblia. Ai, eu sou santo, estou lendo a Bíblia e estou ouvindo pregação. Engano seu. A vida do homem e da mulher de Deus sempre será repleta de aventuras reais, aonde a palavra de Deus terá que ser comprovada. Comprovada onde? Na mente? Não, em fatos reais. Porque somente diante de situações reais é que a sua fé pode ser provada. E tem muita gente aqui no canal dizendo amém, glória a Deus, aleluia, irmão, obrigado pela palavra, louvado seja Deus, aleluias, e está em casa. Gato de armazém, não faz nada da vida, fica em casa o dia inteiro e está achando que está servindo a Deus. Peraí, meu amigo, Deus não chama gente acomodada. Deus chama pessoas valorosas que tomam atitudes para viver o evangelho. Pessoas que vão trabalhar, vão estudar, vão se esforçar. Gente que vai meter a mão e vai fazer acontecer pela graça de Deus. Agora tem muito sem vergonha nesse canal. Nesse canal, eu não me importo que você saia desse canal, porque o objetivo do homem de Deus é mostrar a verdade. Servo de Deus caseiro não existe. Esses dias uma mulher falou, irmão, eu quero um homem que eu case, que cuide de mim, que pague as minhas contas e que me aceite como eu sou. Então você casa com seu pai, minha filha. Casa com seu pai. Porque homem, ele não tolera mulher vagabunda. Homem, ele não tolera a imaturidade de ninguém. Mesma forma, mulher. Eu quero uma mulher que me entenda como eu sou, que cuide de mim. Então você casa com a sua mãe. Vocês criam uma realidade na vida de vocês que é completamente ilusória. Aí o indivíduo, quando vem viver a vida real, quando ele se casa, quando ele trabalha, ele vê que a vida é completamente diferente daquilo que ele imaginou, e ele começa a ter muita dificuldade para lidar com a realidade, e ele deprime, fica triste, fica infeliz, reclamando do mundo, murmurando do mundo, mas a vida é o que ela é. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Você tem que entender isso. Viver o evangelho em casa é moleza. Agora, quando você coloca o seu pezinho para fora da tua casa, aí está o teu problema. Aí está o teu problema. Isso se você coloca o pé para fora de casa. Porque tem muito vagabundo aqui, vagabunda, que odeia trabalho. Fica em casa lendo a palavra de Deus. Ô Senhor, amém, glória a Deus, acordei 10h30, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, vou ficar aqui no WhatsApp, vou almoçar. Peraí, minha amiga, meu amigo, sua mamãe está te sustentando? Que evangelho é esse que Deus faz viver, sustentado pelo papai e pela mamãe? Se você está numa fase onde você está fazendo faculdade e os seus pais estão ajudando você a estudar,
Aí sim, você está se esforçando, está estudando, está ajudando teu pai, está ajudando tua mãe a fazer as coisas de casa. Você está querendo ser alguém na vida e seu pai e sua mãe estão te ajudando, não tem problema. Agora você não estuda, não trabalha e fica dentro de casa. Ah, porque eu estou ouvindo louvor. Estou ouvindo louvor. Ah, meu irmão, minha irmã, toma vergonha na cara. O seu Deus é o demônio. O seu Deus é Satanás, é Lúcifer. O seu Deus é aquele que te põe preguiça. Satanás, Exu Caveira, Tranca-Rua, Pombagira. O seu Deus é o diabo. Não pense que o seu Deus é o Santo Deus Israel, Pai de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus ensina: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi. Olha o que Deus fala: pensam que são puros, mas nunca foram lavados da sua imundície. Então são cristãos caseiros, cristãos que não têm aventuras, cristãos que não têm desafios. E qual é o propósito de Deus? Veja bem, meu irmão e minha irmã, qual o propósito de Deus colocar uma armadura num soldado dele para deixá-lo dentro de casa? Não, você pode servir a Deus aí da tua casa. Não existe isso. Se não tem aventura, se não tem adversidade na sua vida, se não tem desafios que estão fazendo você progredir e batalhar batalhas reais em sua vida, não há evangelho em sua vida. Entendemos isso? Porque diante do trono da graça de Deus, Deus vai falar para mim assim: meu filho, por que você não falou para essas pessoas que o poder que eu quero conceder a elas é para fazer com que elas vão e mudem o mundo, para que elas façam uma obra que modifiquem a vida das pessoas? Por que você não disse para elas que me servir dentro de casa sem obra não serve para nada? Porque a fé sem obra é morta. Por que você não mandou essa pessoa ler o livro de Tiago? Por que você não pregou que as obras sem fé também são mortas? Por que você não pregou que as ações concorrem para a fé e quem não tem ação irá para o inferno, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes, como ensinou Jesus Cristo? Então, quando Deus me cobrar por isso, hoje eu estou lavando a minha mão do sangue de todos vocês que ouviram essa pregação. Você que está me ouvindo, você, se essa palavra se encaixou na sua vida, você só tem duas escolhas: ou você se arrepende e passa a mudar o seu modo vagabundo e preguiçoso de viver e começa a gerar frutos para o reino de Deus, ou você será morta ou morto por insistir em servir a Deus dessa maneira vagabunda e sem vergonha, no conforto da tua casa, sendo sustentado pelo teu pai e pela tua mãe. Você não tem vergonha não? Olha a tua idade. Você já tem mais de 10 anos? Tem quanto? 15? 20? 25? Tem marmanjo aqui que tem 30, 35 anos, tá... Ai, papai me cuida de mim, mamãe cuida de mim. Meu amigo, vai trabalhar. A vida é dura. A vida é muito dura. Tem gente aqui que não gosta de ouvir isso. Por quê? Porque não gosta de trabalho. Então eu vou repetir para vocês o que aconteceu. Um homem me pediu uma oportunidade de trabalho. Eu concedi uma oportunidade de trabalho para aquele homem, porque ele estava passando fome, estava emagrecido e doente. E eu paguei a comida dele, enfim, até adiantei uma parte do dinheiro para ele, para que ele pudesse trabalhar. Mas, para minha surpresa, esse homem não apenas não trabalhava, como não cumpria absolutamente nada do que nós pedíamos. Então, tudo que nós pedimos para ele, ele dava uma desculpa para não fazer. Tudo que nós pedíamos para ele, ele inventava uma justificativa. Veja bem, ele inventava algo dentro da cabeça dele para justificar o porquê dele não ter agido daquela forma. Então, nós temos que entender o seguinte: a pessoa que não quer trabalhar, ela não tem que comer. Sabe o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esse é o maior recado que Deus dá para o preguiçoso. É muito fácil você servir a Deus sendo sustentado pelo papai e pela mamãe.
É muito fácil você criar um mundo onde você tem redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, você tem tudo. Então você tem tempo para perder nas redes sociais. Mas o seu pai e a sua mãe estão acordando cedo para sustentar você. E você, em vez de dar valor ao seu pai e sua mãe, não, você reclama das coisas na sua casa. Você é uma pessoa que não ajuda o seu pai e sua mãe a conquistar mais dinheiro para pagar as contas. Você é uma pessoa que tem aversão ao trabalho. É uma pessoa que pensa que é inteligente, mas não estudou nada na vida. Nem sabe escrever e pensa que é inteligente. Então não tem humildade. Por que eu aprendo coisas novas todos os dias? Porque eu me considero um indivíduo burro. Eu me considero um indivíduo fraco. Por isso eu oro a Deus todos os dias e peço sabedoria. E Deus me faz ler livros e livros e orar e me aproximar cada vez mais do trono da graça do Senhor, para que eu me torne cada vez mais santo e verdadeiro para pregar o evangelho da justiça e da verdade. Então, se eu me acho purificado e considero que temos que falar de política, que temos que falar disso, eu estou me enganando. Então nós temos que saber quem nós somos. Olhar para a nossa vida, saber que nós não temos estudo, não é humilhação. Humilhação é você saber que não é inteligente e não buscar estudo. Isso é humilhação. Porque aí você não quer melhorar, você não quer evoluir. Tem gente que pensa que é burra. Meu irmão, Deus nos deu dons. Deus deu dons para todos nós. E Ele deu dons para todos. Para quê? Para que nós trabalhássemos nesses dons. Só que tem gente que faz aquilo da parábola dos talentos. Enterra os dons. Então começa a se masturbar, fica preso ao homossexualismo, fica vendo a novela. Não vou nem falar aqui de quem vê novela, porque quem vê novela para mim não é nem gente. Nós estamos pregando evangelho nesse canal há mais de 5 anos. Então assim, para mim, quem está aqui e não ouve a palavra de Deus, ou então ouve a palavra de Deus e ainda vê novela, não é gente. Não é gente. É um bode do diabo que está se enganando aqui, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Então, servir a Deus dentro de casa, servir a Deus no pecado, servir a Deus na mentira, servir a Deus no adultério, servir a Deus na devassidão, servir a Deus com vaidade no coração, preocupado com cabelo, com unha, tudo isso é enganação. E você que está praticando essas obras na sua vida, você não foi liberto. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala também sobre essas pessoas que pensam que são limpas. Elas dizem que estão purificadas dos seus erros. E Satanás fala, sabe o quê? Sabe o que Deus fala sobre isso? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Cegar o entendimento significa impedir que a pessoa enxergue os seus erros. Então, quem não enxergar os seus erros diante de Deus, quem não se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, certamente será morto e lançado ao inferno, porque se opôs não ao homem, mas à própria palavra de Deus. E eu profetizo a morte, a desgraça, a loucura, o câncer e a doença sobre todos aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados após ouvir essa pregação. Todos aqueles que não querem reconhecer diante de Deus que estão vivendo uma vida errada. Todos aqueles que não querem analisar a sua vida de acordo com as Escrituras Sagradas, porque têm um coração incircunciso e orgulhoso. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que todas as pragas descritas no livro da lei recaiam sobre a mente dessa pessoa, deixando ela louca, perturbada, e que ela tenha insônia, e que a desgraça aconteça em sua vida, e que sua vida vá de mal a pior, porque ela se negou a ouvir a palavra do Senhor e se arrepender dos seus pecados. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aqui vem um lado bom de servir a Deus. Deus nos fortalece contra o inimigo. Deus nos dá força e poder e autoridade sobre o inimigo e nos dá força e confiança para progredirmos na vida. Eu não estou profetizando a morte sobre a tua vida. É você que vai fazer a sua escolha. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Você está preso aos seus pecados. E eu estou mostrando a você que você está muito distante de Deus e que é necessário você mudar completamente a sua forma de enxergar o mundo, caso você queira se aproximar de Deus. Porque Deus não ouve a oração de pecador. Isaías capítulo 1, versículo 15. João capítulo 9, versículo 31. Provérbios capítulo 28, versículo 9.
São versículos que falam que Deus não ouve oração de pecador. Naum capítulo 1 descreve Deus como Deus sendo um fogo consumidor, como Deus sendo um instrumento de raiva, guardando ódio dos seus inimigos. Deus guarda a raiva dos seus inimigos e as pessoas não querem aceitar esse versículo. Então quem não aceita a palavra de Deus, meu irmão, é porque é bode do diabo. E todo bode do diabo será destruído e aniquilado. Eu asseguro a você em nome de Jesus. Tenha plena convicção. Tome cuidado, você que está ouvindo essa palavra. A palavra de Deus não volta vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi lançada. O que significa isso, irmão? Significa que a palavra de Deus ou vai libertar você, mostrando para você que você está errado, e que você tem que reconhecer que está errado para que Deus eleve você e ajude você, porque Deus não veio, Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. São os doentes que precisam de médico. Então quem não reconhece que está doente, não busca médico. E quem não busca médico, morre. Então Jesus veio para os sãos, que sabe, para os doentes, que sabem que precisam do médico. E Ele, como médico dos médicos, vai curar a tua mente, vai curar a tua alma, vai curar as feridas do teu coração, vai te fortalecer, vai fazer você andar sobre o mar, isto é, vai colocar você em situações sobrenaturais, aonde o evangelho vai ser testado na tua vida, e você vai ver que Deus vai fazer você destruir os seus inimigos, porque a graça de Deus nos sustenta e abate os nossos inimigos diante dos nossos olhos. Você que é cristão caseiro, toma cuidado, você está indo para o inferno. Ir para uma igreja é fácil, adorar a Deus dentro de casa é fácil. Agora, servir a Deus em espírito e em verdade e em santidade requer muito esforço, requer batalhas verdadeiras em sua vida e requer vitórias. Vitórias aonde muitas vezes você vai ter que pagar com o seu próprio sangue. Você vai chorar, vai sofrer, vai ficar sozinho, tua família vai te abandonar, você vai ser escorraçado e humilhado. Mas Deus estará com você. Agora o cristão caseiro que está em casa, com a família, falando fofoca, brincando, esse já está com o pé no inferno. Entendemos isso? Meu amigo, lembre-se do que foi ensinado. Tem muita gente aqui no canal, como está Provérbios 30, pensa que está limpo das suas imundícies. Estou purificado dos meus pecados. Mas Deus disse, você nunca esteve purificado das suas imundícies. Você apenas pensa que está purificado. E quando você menos esperar, grande será a desgraça sobre a tua vida. Receba a loucura em sua mente e a perturbação da tua alma. É o que eu peço com fé para todo aquele que não quer se arrepender dos seus pecados. E em nome de Jesus, amém. Faça a sua escolha, livre-se do pecado, ou você conviverá com essa maldição a partir de hoje. Fique na paz.